Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um podcast, né, Cris? Mais um pod com elas. Gente, muito feliz de estar aqui nessa noite, porque hoje a gente tem um convidado, hein, Mariana? Inclusive, pra gente dar início aqui, quase não dá, porque é tanta história. A gente esperou tanto pra receber. Né? Nós esperamos tanto pra receber ele aqui, graças a Deus ele conseguiu aí na agenda dele. Super que não agitada. é fácil essa agenda, mas é uma pessoa assim muito próxima da gente aqui, né, muito Cris? querida. Inclusive já falamos várias vezes até sobre ele aqui, né? Em muitas entrevistas a gente comenta do nome dele. Uma pessoa muito especial, especialmente pra mim também. Eu chamo ele carinhosamente de patrão. Ah, então todo mundo já deve saber quem é, né, gente? Nós estamos recebendo aqui hoje Rodrigo Brasmar. Rodrigo Brasmar. Obrigada, maravilhoso! Rodrigo. Pois que bom te receber aqui. É um prazer poder estar fazendo parte, né, desse projeto de vocês que toda a cidade abraçou. E eu que fico feliz em poder hoje estar aqui para a gente poder ter, né, essa conversa aí, falar sobre projetos, o que é que a gente pensa e a história um pouco, né, a sua história. Obrigada, assim, por ter aceitado, ter vindo aqui. A gente sabe que você é um empresário aí de sucesso, né, graças a Deus. Mas assim, você sempre nos tratou super bem, sempre nos apoiou, inclusive, né. Tem a questão da Imperial também, que a gente sempre tá lá, inclusive, anunciando, falando também. A gente é convidada até no programa da Cris, inclusive, né? Falando um pouco sobre o podcast, explicando para as pessoas, porque é um meio de comunicação novo que veio aí para mudar também, né? É um meio de comunicação, isso, exatamente. Mas a gente, Imperatriz, tá na moda também, Imperatriz tá atualizada também. Claro. E a gente trouxe essa novidade para Imperatriz. E muito obrigada por hoje estar aqui colaborando, né, Cris? Então, demais. A agenda desse homem é complicada, viu? E o melhor de tudo, Rodrigo, é que hoje você vai ter a oportunidade de contar a sua trajetória, a sua história de vida. Muitas pessoas te conhecem, com certeza, né? Mas muitas pessoas não te conhecem profundamente, assim, de saber realmente. Sabe que você tem esse sotaque aí, mas não sabe direito de onde que é. E aqui hoje a gente está tendo essa oportunidade de saber quem é o Rodrigo Brasmar. É a pergunta que não quer calar. O famoso. O famosíssimo. Rodrigo Brasmar. Pois é, Mariana. Doutora Cris, assim, eu vou iniciar falando de Rodrigo Silva de Medeiros Passos, né? Sim. Que ao chegar em Imperatriz, chegou numa etapa que surgiu esse nome, que hoje é o que de fato todo mundo me conhece. Mas voltando, né, para o Rodrigo Silva de Medeiros Passos, eu venho de uma família humilde, né? E para ser bem sincero, eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo, que eu posso dar uma fala de incentivo, de motivação, para passar por cima de muitos obstáculos que hoje na questão do mundo, né, existe uma questão que é global, né, em torno de questão de preconceitos, mas graças a Deus eu nunca tive dificuldade, problema com isso. Eu sabia, quando eu me entendi já por gente, que eu era mais um na estatística, por conta das condições, né, que a gente se encontrava, né? Que dependia, como sempre, todo cidadão depende do governo, né? E lá na minha região, a gente já sofria essa falta de atuação, né? Qual era a cidade que você morava? Eu nasci em Recife e a minha mãe, no período de 3 meses que eu tinha nascido, a minha mãe separou do meu pai e foi para João Pessoa, na Paraíba, morar com a minha avó, na casa da minha avó. E naquela época, as casas, né, das pessoas que eram humildes, era 10, 15 pessoas. Aí era minha tia, era meu tio, a família toda, minha né? mãe, os irmãos, um monte de menino. E termina que o Rodrigo, né, teve uma vida, uma infância como muitos brasileiros, imperatrizenses têm. Difícil, né? Difícil. Mas a gente tinha o que é mais importante, que era, entendeu, a cultura e a formação da minha mãe e da minha avó foi muito importante para fazer com que todos os netos, todos os filhos se tornassem cidadãos de bem, né? Então foi o que foi muito importante. O momento que foi difícil nessa etapa, né, da minha vida foi a ausência da presença masculina, né, do meu pai, que o meu pai ele não me criou, ele não me registrou. Esse foi um dos motivos que a minha mãe já vinha cansada, né, que hoje culturalmente
graças a Deus, as mulheres, né, elas vêm conquistando seus espaços e situações de machismo, de preconceito, de muitas outras coisas que a minha avó, a avó de muitos outros passaram, porque existia uma dominação, era muito dominante, né? O submissa, né? O tempo inteiro. E uma mulher criar vários filhos sozinha. Isso. E aí a minha mãe e a minha avó, elas, por existir a ausência do pai, elas deram amor, entendeu? Em dobro, né? Para todos nós. Então eu tenho o costume de falar. Rogério, muita gente estranha, porque sempre eu estou envolvido em projetos com muitas pessoas que defendem outras bandeiras. Sim. É porque eu tenho uma história que passou por também, né? Essas lutas, esses movimentos, né? Que para vocês entenderem, eu era o único naquela época na escola que no dia dos pais não ia o pai, porque todo pai era presente e era muito, muito pesado uma criança no dia dos pais não ter o seu pai na festa. E aí se preparava, na época não tinha essa história de psicólogo, né? Eu sei como é que é. Hoje já tem. Hoje já tem. Não existia esse trabalho. E isso me afastava da escola, porque eu falava sempre à minha mãe que eu não queria, né, passar por isso novamente. E aí, isso machucava muito minha mãe e minha avó, porque elas me amavam muito e sabiam que eu era o único filho que não tinha o nome do pai no registro. Aí minha mãe, com um período de... Tava com 15 anos, a minha mãe tinha um namorado, né, que ele... termina que ele tinha as duas opções. E ele decidiu que ele não queria mais ter relação com mulher. E ele assumiu que realmente era homem, né? A identidade dele, homossexual. E ele e minha mãe já vinha de muitos outros anos de amizade e desse namoro. E foi ele que me deu a dignidade, que não me faltava nada, mas existia um vazio. Aí foi esse homem que me deu o nome de Rodrigo Silva de Medeiros Passos. Oh, meu Deus. Gente, eu tô emocionada. Entendeu? Gente. Então, assim, é uma história muito forte e muitas vezes as pessoas com preconceito falavam assim, eu vou avançar um pouco a história, rapaz, essa tua rádio cheia de viado. Estou falando bem abertamente que é para dizer assim, comigo não existe preconceito. Não tem como a gente inventar. Por quê? Porque foi justamente uma pessoa, entendeu? Que muitas pessoas às vezes não entendem, porque a escolha, porque ele decidiu e aponta o dedo e acusa e julga. E condena. E foi essa pessoa, Marcos Antônio de Medeiros Passos, que me deu o que o meu pai biológico não me deu, que não foi homem suficiente para me dar. Ele deu um nome muito lindo, viu? E ele completou esse vazio que existia em toda a minha infância, de Dia dos Pais, de almoço com família. Tu já estava com quantos anos quando ele passou o nome para ti? Com 16. 16 anos. Entre 15 e 16 anos. Eu imagino assim que é um ponto que te toca muito. Então, assim, eu acredito que você sofreu muito, como você falou hoje. O mundo já avançou bastante, né? As ideias, os pais. Tá fora de moda, né? Ser preconceituoso, porque todo mundo tem medo de ser, como é o nome, a palavra? Homofóbico. De ser cancelado. Cancelado. Na internet é cancelado ou de ser mesmo julgado. Mas existe, Rodrigo, preconceito. Pois você falou assim. Mesmo que seja incubado, mas ainda tem aquele preconceito. As pessoas comentam longe das telas, né? Dos celulares e longe das próprias entrevistas, porque eu interpretei da seguinte forma. A figura paterna não precisa necessariamente ser um homem. Um homem, né? Porque o homem que verdadeiramente, digamos assim, na sua essência, foi quem te gerou, te colocou no mundo, não teve a dignidade e a atitude que uma pessoa que teve a sua identidade de gênero, né, assumida, foi muito mais homem. Mais homem. Muito mais. Lhe deu também essa dignidade do seu registro de nascimento, né? Isso. A sua dignidade no mundo. Isso é muito bonito isso, Rodrigo, muito forte. Isso foi uma etapa, né, que marcou bastante a minha infância. Sim. E quando eu entendi que a minha avó, numa festa de final de ano, ela não podia junto com minha mãe. Na época, eu não sei se vocês são desse tempo, né? Eu sou. Que existia a Mari é mais novinha. O lançamento do M2000.
da Sim, basqueteira. eu sou. Eram uns Não tênis conheço, não. que tinha É um na tênis, época. amiga. O Que outro ali é tinha uma dessa bola época. de basquete Ah. e tinha um Jair ainda não M2000. viu. Aham. E nesse Sim, sim. período a minha avó, eu Custava pedi em média um muito, salário chorei mínimo, muito, né? e ela Mais ou não menos. tinha como dar, porque eram Muito 4 caro. irmãos, muito caro. E aí eu fui e falei, mãe, todo sábado e domingo tem a missa na catedral lá em João Pessoa, isso, né? Aham. É porque a senhora não deixa eu olhar carro para eu poder ir pro cinema, para assistir os Trapalhões, que na época era muito forte. Sim. E aí foi quando eu comecei a ter a minha primeira atividade. A minha mãe deixou eu olhar carro na frente da igreja onde a gente morava, no sábado e no domingo. Aí as beatas, né, as senhoras que iam para a igreja, eu era magrinho, franzino, e elas tinha esse todas sorrisão, rapidamente me abraçaram e termina que eu nem olhava carro nem nada. E Só pegava o dinheiro e Só saía. ganhava. só pegava o dinheiro Legal a música, eu mesmo. me dei bem, se deu Isso. bem, hein? Entendeu? Já era empreendedor. Isso, aí eu fazia com esse dinheiro que eu ganhava, eu fazia coisas que eu sabia que a minha mãe, né, não podia fazer. Mas você também E passava aí eu vontade, despertei né? muito cedo esse desejo, né, de Era como se você tivesse, tinha que teve essa válvula de escape para conseguir um extra ali, que às vezes tua Isso. mãe não podia às vezes, tirar, não sei, vamos supor, R$20, R$15 ali do que ela já tinha costume de gastar na família, Isso. para poder tu assistir um extra aí. Um Aí extra. tu, não, deixa eu fazer um extrazinho ali, Ora. mas assim, durante a semana não era só Não, no final não, de era só semana. no Tu final de estudava semana, ainda eu nessa época, estudava. né? Aí eu sei que era engraçado que a gente também tinha outra válvula de escape para poder ter Um extra. uma alimentação diferente do que a Do classe dia a dia, média né? ali, os Aham. amigos da escola que tinham Aham. um poder aquisitivo maior, era que existia também, você tinha uma roupa que era do final de semana para ir para a missa. Sim, a E roupa a do gente domingo. pegava essa roupa, por ser amigo do sacristão da igreja, Olha. a gente ia e entrava nos casamentos de penetra. Meu Aí a gente- Deus, vai comer a gente camarão. comia camarão, Olha, a gente não. comia brigadeiro. Oi, Aí- gente. Acredito nisso. E acredita que era uma turma de meninos e uma turma de meninas. Que ia se dar Hoje bem. a Rita é bem sucedida, casou com um empresário em João Pessoa. A gente tem um grupo, vira e mexe, a gente fala, Rita, tu ainda levava um saco de brigadeiro pra casa, ela acaba com isso, que hoje eu sou da classe média. Agora ela tem que Eles deixar não os sabem penetras disso, entrar. não. Mas agora ela tem que deixar os penetras entrar, né? Entrar. A festa dela, Pois é. né? Olha, de vez em quando deixa um, né? Gente do céu. Então, assim, a gente teve uma infância muito rica. Aham. Jogava vôlei na General Osório, que é em frente à Igreja São Francisco, né? Que é um patrimônio, todo mundo que vai em João Pessoa vai visitar. E um dos momentos, no período que eu estou em Imperatriz, foi muito gratificante para mim, porque todo ano, final de ano, eu sempre vou ao encontro desses Lá, né? amigos, né? E termina que no meio tinha ainda uns 3 que não largaram essa profissão, né? Eles já de idades e tomaram outro rumo, outros caminhos e insistiam, né, em permanecer por falta de oportunidade, não sei. Escolhas, né? Mas eu ia todo final de ano e ia ao encontro deles. E já tinha um hábito de todo final de ano ir uma comitiva de Imperatriz para poder passar a conhecer, né? Aproveitava que tinha a minha Entendi. casa, família. Aham. E muitas pessoas podiam Aham. participar desse momento, de chegar lá no dia que eu tirava para ir ao encontro deles. Aham. E as pessoas falavam, rapaz, eu não acredito que aí eu já era o Rodrigo Brasmar, que há 8 anos estava à frente da quarta Sim. maior pasta, né, da Sim, segunda sim. maior cidade do estado do Maranhão. Tá em Mas- reforma aqui, ó. Tá até os barulhos aqui, mas é só chegar perto do microfone. Não sai não o barulho. Tá Se tiver na saindo aí, produção. meu povo, é porque nós estamos aqui no Aracati Office. E à noite E aqui é todo permitida dia, reforma. todo dia tem uma reforma, Isso. mas não vai sair não, acho o som. não. Mas eu muito me orgulho, né, porque é de onde eu vim, né? Sim. E isso era tipo uma resposta, porque se perguntava muito por que todos os agentes de limpeza que eu não gostava, quisesse comprar uma briga comigo, chamasse o agente de limpeza de gari. Ah, sim, sei, aham. Então é uma luta que desde o primeiro dia que eu abracei, é uma história de amor com essa categoria que
não tem tamanho. É um reconhecimento, né, também. Isso. Então, sempre foi assim. Mas aí tu ficou o tempo inteiro lá, e quando que tu realmente... Quando que tu veio pra Imperatriz, assim, né? Porque tu tá contando pra lá, né? O Rodrigo tá contando histórias aí que faz com que a gente fique até curiosa, porque com esse colágeno todo, eu não acredito que um homem desse há 40 anos. Que você tem? Pois é. Eu não acredito, não. Rapaz, é segredo. Aqui já até falou aqui, Eu não né? acredito que esse homem tem 40 anos, não, moço. Pois é, eu tenho 41. Vou fazer 42 agora. Nossa. Graças super a Deus. jovem. E como que surgiu essa questão de vir pra Imperatriz? E aí, não é? Termina que nesse momento que você tinha o contato com muitas pessoas, né? De várias profissões, eu conheci, não é? Termina que eu conheci através do seu Walter, o Alfredo. E aí eu fui na época para uma entrevista com o mesmo que era o dono da Limp Forte. Sim. E aí era um grupo muito grande na época, eles tinham em São Luís já há anos, tanto a limpeza pública como a construtora, né? Atuava em São Luís e em João Pessoa também. E era para fazer um trabalho de 40 dias, um mapeamento para o setor de engenharia. E aí eu cheguei e fiz em 30 dias. Aí o setor de engenharia de imediato falou, não, o trabalho que o Rodrigo fez foi preciso. A gente está precisando de um auxiliar no setor de engenharia. Aí terminou que eu fui contratado e passei a fazer o mapeamento. Mas tu já tinha experiência nisso? Não, Já mexia com isso ou tu veio só para fazer Só isso? no instinto. Não, tinha acabado, na verdade, né? De sair da Sueldos, que foi o meu primeiro trabalho de carteira assinada, e lá foi novamente onde eu fiz parte de uma mão de obra braçal, que era uma fábrica de couros, de bolsas. Ah, então tu trabalhava numa fábrica de bolsas, De bolsas, isso. antes de vir para cá, Antes né? de vir. Fazer esse mapeamento. Aí saí para poder me alistar no exército. Aí quando eu voltei, houve um episódio interessante. Conte. Que eu também conto muito quando eu estou entrevistando os colaboradores, né? Que o Valdério, na época, o encarregado da fábrica, ele era muito carrasco, né? Eu voltei, aí eu fui todo social, sapato social, e quando eu cheguei na recepção, não, o Rodrigo não é preciso passar pelo RH, não. Já trabalhou aqui, vamos lá na fábrica. Aí eu entrei com o Valdério. Quando chegou na parte do almoxarifado, ele foi e falou, Fábio, pega aí uma vassoura, um rodo, um balde e um sabão Omo. Aí bateu uma tristeza, eu não vou mentir a você. Mas com toda a humildade que eu tinha. Mas e sempre teve, mas eu disse, rapaz, o Valdério, eu fui office boy, o que é que o Valdério vai me botar pra baixo. E tu ainda pensou assim, não, tô passando aqui na frente dos outros, tô entrando, né? Aí ele, bora, Rodrigo, aí a gente passou a fábrica aqui, as fábricas lá são enormes, né? Aquele corredor. Aí a maioria me chamavam de anjinho, né? Porque eu tinha aparência de novo, né? E era mais franzino. Aí antes de chegar aqui, comer panelada, aí eu sei que... Nem gosta, hein? Chegou no banheiro feminino, ele foi e falou, Rodrigo, tu vai começar o trabalho que a gente tá sem o auxiliar de serviços gerais. Daqui fazendo a limpeza do banheiro feminino. Aí eu, tá bom, tá certo. Aí eu entrei, eu passei a volta na porta, né? A chave para ninguém entrar, que que era o banheiro feminino. Aí começou a limpar. Aí eu tinha um espelho grande, né? Aí eu coloquei as duas mãos no balcão, aí eu fui e falei, mas eu vim, pedir um emprego mesmo. Vamos lá, e com o tempo, rapidinho, ele me dá uma promoção. Aí quando eu comecei a fazer a água com o sabão, bateu na porta, né? Aí eu abri, aí o Valdério foi e me deu uma lição para a vida toda. Ele foi e disse, eu queria saber mesmo se você queria trabalhar ou se queria um emprego. Sério? Ele estava te testando? Meu Deus, o teste do RH não foi entrevista não, foi a prática. A prática. Pra ver se tu tinha humildade de realmente... pegar todo social, olha só, gente. Aí ele falou, porque tu chegou aqui todo engomadinho, eu queria saber mesmo se tu pensando que foi no exército, não sei.
E aí te deu outra empresa. Aí tu já ia fazer água com sabão de jogar lá. Parte da produção da fábrica. Aí com 4 meses eu fui para o almoxarife, depois para o setor, que era Foi só crescendo. Foi só crescendo. E aí o Valdério me deu essa lição que eu levo pro resto da vida. Ah, mas Olha também. só, que lição, viu? E Foi uma lição e tanto. Uma pessoa importante nesse processo, né? E Aí tu trabalhou muito tempo lá. Isso aí quando eu saí da fábrica, né? Que na época eu já estava querendo sempre aquela coisa, querendo algo novo. Eu sou muito inquieto. Minha mente sempre tá produzindo. Eu tenho dificuldade para dormir à noite, porque sempre eu tô pensando. Os pensamentos acelerados, pensando. né? Isso. E aí eu tinha uma namoradinha, né, na época, e a mesma não sabia, não, que eu trabalhava na produção, não. Lá na cabeça dela eu era um todo engomado. do chefão. Esse cabelinho assim. Esse cabelinho já era Da assim. Sueli. Rapaz, você já vinha sofrido do bairro. A gente tinha uma turma de amigo que hoje é o Ricardo, ele é engenheiro da Petrobras. Nossa. Aí ele falava, sabe o quê? Vou perder a gata do meu sonho, Rodrigo. Aí o que foi, Rogério? Aí ele, Ricardo. Aí ela pediu para conhecer a minha casa. Oh, meu Deus do céu. E isso a gente levava na brincadeira. Na época, mas né? hoje a gente tem orgulho de ir lá na rua e falar, olha, a gente veio daqui. E hoje é o irmão da Rita, que hoje é uma socialite, a Fernanda é apresentadora de TV. Olha. Fernanda Albuquerque, entendeu? Então Meu todo Deus. mundo teve as dificuldades que qualquer Sim. pessoa tem, mas a força Superou de também. vontade Aí a e tua a namorada criação na época não sabia superou, não que tu sabia trabalhava. porque a mãe dela, ela é filha de policial rodoviário, né? Polícia Federal. Era toda. Aí eu já tinha o problema da cor da pele, que a mãe dela não gostava. Nossa. Aí não tinha família tradicional. E ela foi o primeiro amor da minha vida, né? E aí, Cris, era uma luta. Uma luta. Era uma luta, minha amiga, para poder conseguir namorar essa menina. E termina trabalho, que hein? a mãe dela terminou conseguindo, né, afastar. Não era compatível, né? E aí termina que não deu certo. A gente também era muito novo, né? Novinho, né? E isso, na época que terminou, eu sofri muito, mas também serviu para impulsionar que eu Você já crescer, achava né? que na fábrica eu já era um elefante dentro de uma caixa de fósforo. Né? Já E tava aí, muito já pequeno tinha pra ti. Pra mim. E aí foi quando eu decidi sair e aconteceu essa oportunidade na Limp Ford. Aí veio pra Imperosa. Aí, Chegou na engraçado Imperosa, comeu uma paneladinha, banhou no Rio Tocantins, Pois aí é. pronto. Aí se Engraçado deu bem. que na sala de engenharia, quando já tinha um ano que eu estava lá, né? Nesse processo, e surgiu, né, a reunião para poder discutir quem é que vai para Natal. Aí uns 10 levantou a mão. Quem é que vai para tal lugar? E o povo só quer Todo mundo levantava a mão. Quando falou, quem é que quer ir para Imperatriz no Maranhão? Mas antes tem que ir para São Luís. Aí ninguém levantou a mão. Aí como eu era o calor lá no fundão. Lá vai. Aí, Você vai. Brasmar, o chefe da engenharia disse que tu tem um perfil para ir. Aí eu, rapaz, eu tô pronto. Aí fui. Mas chegando em São Luís, foi coisa rápida em São Luís. Aí já veio pra Imperatriz. Já vim para Imperatriz, aí já vim para a obra da ponte, que era a construtora. Aí eu já cheguei aqui encarregado geral, encarregado geral de obras. Já Aí, era o chefão. Isso. Aí a gente tinha, eu acredito que na época era em torno de quase 900 funcionários. Nossa, era muita gente, né? Isso, a gente fez muita terraplanagem. Demorou quanto tempo pra fazer Termina a que ponte? a gente, porque eram várias empresas, né? Cada uma Consórcio, tinha um né? trecho. Cada um fazia isso. um pedaço. Um pedaço. E aí pensando que... Aí foi aonde começou a minha história com Imperatriz. Que era chega, monta uma equipe e quando Trabalha, tiver né? tudo redondo, vai embora. Aí eu criei uma relação e terminou que não, o Rodrigo tem que ficar. E eu já não queria mais ir embora, já era Já uma tava luta. gostando daqui, né? Você em João Pessoa, né? Muita gente pergunta, Rodrigo, litoral, família, os amigos de infância.
mas acredito que já tem mais de 2 anos que é porque eu não sinto vontade de me ausentar, de sair. Ô, imperatriz boa essa imperatriz. Isso aí. Justamente. E logo quando você chegou, tu falou que mexeu aí com umas 900 pessoas, né? Isso. Acabou que tu se aproximou muito e criou... muitos relacionamentos, imagina né? tu dar conta de 900 pessoas, é muita gente, quase Muita 1000 gente. pessoas. Então você Isso. acaba que também tem amizade, mesmo sendo no trabalho, você criou um vínculo ali com muita gente. Muita gente. E isso fez com que você fincasse mais ainda, Imperatriz. Isso. E termina que era a minha família, né? Aham. Porque eu estava literalmente aqui sozinho, né? Eu cheguei, Aí tu já era casado ou não? Já era casado. Já era mas casado, eu tua vim- esposa não veio. Eu vim só, porque Aham. Roana era muito nova. Aham. Quando fala da família, para você entender, Aham. você vê como é engraçado. Eu não tive a presença masculina do meu pai, foi só feminina. Isso. E quando eu conheci a Flávia, né, que é minha esposa, Aham. ela tinha 30 dias que estava passando por um momento difícil, que ela tinha perdido o esposo dela num acidente de moto, de trânsito. E a gente estava num processo, ela passando por esse momento difícil, com 2 filhos gêmeos, e eu vinha da perca da minha avó. E a gente se encontrou numa casa que estava só amigos, passando um período de Semana Santa. Aham. E aí hoje, agora essa Semana Santa, Sexta-feira Santa, fez 19 anos. Nossa. E olha o que foi que Deus colocou na minha vida. Você Gente, não aqueles foi gêmeos é a criado coisa mais linda. pelo seu pai. E ele foi e me deu Guilherme e Gustavo para saber até que ponto eu ia ser Um pai. um pai. E eu crio o Guilherme e Gustavo, se vocês verem eles hoje, com 18 anos, mesmo que dizer, tem quem diga que não é meu, a coisa doutor. mais linda. 18 anos já. Não, e eles são uns meninos bonitos, viu? É. Uns rapazes bem... Então termina que e, a Flávia, e assim, a aparência Pra é Deus você dois ver, filhos. né? eu criei eles dois com muito amor, é tanto que nunca levantei uma chinela para bater em nenhum deles. E eles são muito apegados com você. São né? teus filhos, são E teus a filhos. Ruana, Uhum. que é a minha filha com a Flávia. Aham. Então tem o Guilherme e Que Gustavo. tem 15 ela, São né? E três a Ruana filhos, né? completou 15 anos. Isso, são 3 filhos. Aham. E aí termina que sempre tem, né, em todo casal, as brigas, que o dia a dia é uma correria, É muito os filhos. difícil. Roana vem passando uma fase muito difícil, que é a Adolescente, adolescente, né? Aham. Aquela fase de Pré-adolescente se encontrar, pra adolescente. Formar a identidade Justo. é difícil. Os meninos também. E aí, engraçado que um dia desse a Flávia falou, né? Que eu vou passar uns dias na Paraíba, eu vou embora. Vou deixar aqui, Rodrigo, tu aí com essa tua correria, não tem tempo pra nada. Aí, engraçado que quando ela desceu, né? Pra poder conversar com os meninos, fez a reunião Aham. em casa. Você Aí não tá contando isso aqui não, hein? chegou Flávia, nos não Eita, culpa não. Flávia, tá contando aqui essa história. Chegou nos Ela é meninos. maravilhosa, Mari. Aí, ó, é o seguinte, enquanto o Rodrigo tá aí nessa correria aí, da rádio, da casa de 850. show, 850, Aham. eu tô com saudade dos meus pais e vocês o tempo todo tudo sou eu. Eu vou passar uns dias na Paraíba. Aí, por incrível que pareça, para provar que eu sou um bom pai, os 3 meninos, pois mãe, a senhora pode ir que a gente vai ficar com o pai. Meu Deus, nenhum quiseram ir. Aí ela chamou logo todos os 3 de traidor e não ia mais viajar. Ligeiro desfez a confusão, Desfez hein? a viagem e Meu termina Deus do que céu. céu. harmonia, Porque os né? meninos Todo também, mundo, né? né? Já tem quanto tempo que eles vieram, de fato, os né? meninos, com 5 anos que eu estava aqui, né? Eles Aham. vieram e a Ruana também. Aí terminou Já que tem um ninguém... tempo já. Já tem uns tem um 10 tempo. anos, vínculo né? aqui que em eles Já tem um Imperatriz. vínculo, estuda, tudo, Pois é. entendeu? Rodrigo, aí você ficou um tempão, né, nessa empresa. Isso. E quando que foi? Aí, no caso, você veio pra ficar 30 dias, aí Já. não, o Rodrigo tem que Aí ficar. Aí foi permanece, ficando, foi ficando. Aí houve o governo, a transição do governo Roseana Jackson lá. Aham. Aí eu pensei, agora não tem jeito, eu vou embora. Aí foi quando não, permaneci no governo Roseana. Aham. Aí termina o processo Da do construção. governo, eu penso, agora não tem jeito. não Agora tem eu vou mais, embora. Agora eu vou embora. Aí foi quando surgiu o processo para limpeza pública. E A aí eu lembro licitação, como né? hoje tava a doutora Rosa, o Alfredo, na piscina na época do Poseidon, né? Aham. E eles ficavam lá. E eles falaram, mas meu filho, você acha que
que é viável, por que não? Com certeza é viável. Vamos acreditar. Acreditar. E aí é onde começa essa minha trajetória na limpeza pública. Aí foi quando a gente conseguiu, né? A empresa entrou, Isso, né? entrou. Aí começou a trabalhar com a limpeza pública. Por incrível que pareça, na época a Marquise vinha sendo alvo de audiência pública, Enfrentando muitos problemas, né? Uma empresa anterior que tinha, Isso, no caso. Falta de pagamento, muitos. Eu lembro a E época. Muita coisa, na a verdade. gente assumiu nesse turbilhão, né? Que na época Uma transição difícil, né? E aí termina que a gente desenvolveu um trabalho que é quando surge esse nome. Brasmar. Que carinhosamente os trabalhadores começaram, né? O nome da empresa era Brasmar. Era né? Limpa e Forte. Mas E o Brasmar? aí o Brasmar é porque eram duas empresas. Aí tinha a Brasmar. Eu trabalhei com a Limpa e Forte. Aí quando encerrou o círculo da Limpa e Forte, veio a nova empresa, que era a Brasmar. Aí com a Brasmar foi que porque na Brasmar eu tive a autonomia de poder criar vários projetos sociais dentro da empresa. Entendi. Entendeu? Mudou também a nomenclatura que tu falou, que né? eu já vinha trabalhando forte isso, mas existia uma diretriz dentro da Limpa e Forte, que era um grupo grande, e quando eles perderam o contrato, que é um curso natural, sempre quem está à frente da limpeza pública quer permanecer, nem que seja para poder absorver o conhecimento local da pessoa que está à frente, e em seguida ele pode ser desligado. Mas inicialmente para dar continuidade. Então, como já existia esse carinho da mão de obra de toda a cidade em torno do meu nome, eu permaneci na Brasmar. Aí na Brasmar eles me deram... Aí virou Brasmar. Isso, aí eles me deram o que eu sempre sonhei, foi o poder de decisão. Aí foi quando a gente sindicalizou a mão de obra. E eu fui em São Luís, né? A gente teve alguns embates, mas veio para aqui, criou a situação, aí os trabalhadores tiveram um nível altíssimo de melhorias, né? De valorização. A gente tinha um projeto de quem queria estudar, a gente dava incentivo. Tanto que a gente conseguiu ainda formar 2 agentes de limpeza. Sério? Tem muito orgulho em nível disso. superior, né? Isso, nível superior. A gente transformou agente de limpeza em motorista, em encarregado, auxiliar de escritório. Deu outras oportunidades também, né? De crescimento. Ao invés da gente ir ocupando as vagas que iam surgindo, a gente ia fazendo esse trabalho de valorização. Nossa, de legal. oportunidade. Então, termina que foi quando não existia a presença dos donos, né? E muitas pessoas acreditavam, o Rodrigo Brasmar é o dono, né? Quem manda em tudo. E o nome não, e assim, Não, eu vou ser sincera, eu pensei que era o dono, porque, assim, Brasmar, o nome da empresa, o nome que chama ele, eu pensei que era ele. Na verdade, também eu já cheguei a pensar que era tipo o sobrenome, Brasmar. Eu pensava que era o sobrenome dele, Não, entendeu? eu só era Eu sei que o nome é forte, pra te falar a verdade, porque às vezes que eu já escutei, eu ficava curiosa pra saber quem era. Quem é esse É o Rodrigo Brasmar, e eu, gente, quem é esse homem? Pelo amor de Deus. Mari, Mas muita gente pensa assim, pode ter certeza, porque é forte o sobrenome, assim. O sobrenome não, o apelido, né, digamos assim. Eu tenho um ouvinte lá na rádio, Rodrigo Eslan, de Paraupebas, quero mandar até um abraço aqui na entrevista, porque ele é seu fã, ele faz eu também, porque assim, eu também trabalho pra você hoje, de alguma forma, você é meu patrão, né, e assim, o Eslan, ele fala tão carinhosamente da forma como você tratava os funcionários na época que você era gestor, que realmente foi um grande diferencial seu enquanto ser humano, né? Você criou realmente uma marca, é uma empresa, mas virou o seu sobrenome. Na verdade, eu nem consigo acreditar que não seja Brasmar. E como a gente conseguia, todo mês, conseguia atingir valorizando, a meta, que era né? o que, na verdade, a empresa sempre está em busca de resultados, Sim. Eles não viam a necessidade de vir a Imperatriz, porque todo mês... Tava organizado. Só tinha paz quando ganhava 1 centavo a mais. Eu sei. E aí eu implantei o método de falar para os donos da empresa que você acreditar e apostar na pessoa humana dava um resultado dentro desse segmento que eles não imaginavam. E aí eles me deram 3 meses para eu provar isso. Aí foi no período que eu reuni a mão de obra e eu lancei 3 projetos. Era o transporte,
que eu ia na motoca e pagava a primeira parcela. Na época dava a palavra que a empresa faz parte desse processo e o agente de limpeza ia e tirava a sua moto. Aí foi uma luta, porque o pai tinha 700 bicicletas, com menos de 3 meses não tinha mais bicicleta, mas eles não tinham habilitação. Meu Deus do céu! Gente! É um pai. Aí tinha que fazer outro projeto pra habilitar a escola, né? Pra habilitar esse povo. Olha, agora eu tô entendendo por que o ouvinte lá, o Wesley, é tão apaixonado por esse Rodrigo. Pois é, e aí o funcionário que ele era um exemplo, ele tinha a oportunidade de levar alguém da empresa, que é muito difícil existir isso. Muitas empresas já são contrárias a ver esse laço, né? Familiar. E eu apostava nisso. E aí ele tinha 2 responsabilidades, que às vezes era ele e a esposa, ele e o filho, ele e o neto, o vizinho. Eu transferia para o mais velho a responsabilidade de cuidado mais novo. E aí, muitas vezes existia, né, as brigas, que é normal em todo lugar. E eles chegavam na sala, seu Rodrigo, eu quero ter uma reunião com o senhor. Eu vou embora porque eu passei uns dias aqui, estou de cabeça quente, senão eu vou zangar com essa mulher em casa, eu vou embora para Pará, que eles falavam muito para ir pro garimpo, essas coisas, né? Aí eu chamava o RH e eu falava, olha, veja um vale para Francisco, ele vai passar uma semana em casa, eu não vou lhe desligar, você vai para casa, vai com dinheiro para poder passar essa semana, não tá faltando nada, e quando você voltar com uma semana, aí se você me pedir para sair, aí eu aceito demitir você. Aí eles iam, até hoje eles contam essa história. Aí voltava com 3 dias. Não, meu senhor, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Aí eu falava, hoje você tem uma oportunidade de emprego, que eu tinha orgulho de falar isso na época. Que não é toda pessoa formada que recebe o que um agente de limpeza recebe. Na minha época, eles recebiam era com hora extra e era rigorosamente em dia. Quando atrasava, né? Era porque era no domingo ou no sábado, aí tinha esse facultativo, né? Próximo, né? Mas eles tinham com hora extra, com tudo, era um salário muitas vezes de 2.800. Hoje é um salário mínimo. Aí vocês me perguntam como conseguiu regredir tanto. É porque os direitos, né? A empresa que entrou, ela não tomou outra metodologia, outra visão, né? Outra visão. Mas isso é muito marcante. Eles falam, na época do seu Rodrigo, realmente. A gente era valorizado, existia um trabalho. Rodrigo, mas assim, eu fiquei impressionada pela questão da humanização, né? Eu prezo muito que essa questão da humanização que a gente tem que ter em todo local de trabalho, né? Seja num órgão público, seja numa empresa. E assim, fiquei. Assim, vou até bater palma, assim. Parabéns para mesmo, Rodrigo assim. Brasmar. Por isso que você veio aqui, né? Que foi para contar esses história, detalhes que muita gente não sabe, né? Esse período que ele passou trabalhando, ele poderia muito bem só ser mais um profissional, ele poderia só querer o resultado da empresa e pronto, ele poderia não querer saber da vida de nenhum funcionário. O funcionário tá trabalhando direitinho? Beleza, não tá? Tchau. Então, assim, ele poderia só querer saber da produção em si, que era o foco realmente da empresa, né? Mas você foi determinado, você disse, empresa, eu acho que para ter sucesso, tem que... Tudo bem, a gente tem que ter a produção, mas a gente tem que ter... tem que ser humano com esse pessoal. Então, assim, parabéns. Parabéns mesmo, assim. E ter a criatividade de ter projetos, né? Porque às vezes assim, a pessoa... Aí é setor público, né? Então já é algo mais delicado de se trabalhar isso. E às vezes, ele colocou em prática também. Ele teve ideias, né? Então, isso é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. E teve o apoio também, né? E hoje você vê hoje o corpo técnico de todas as empresas que passaram depois da Brasmar, sempre na parte operacional são as pessoas que o Brasmar profissionalizou. Olha que bacana, que é o Francismar, que é o encarregado da noite, que era motorista. Continua até hoje. E eu transformei, ele não acreditava, Van, tu tem o perfil e tu vai me fazer dormir.
porque eu não dormia. Limpeza pública o tempo inteiro, né? 24 horas, né? É o tempo Entendeu? inteiro. E, Rodrigo, 24 horas. assim, a gente pôde saber um pouco da tua trajetória nessa questão da limpeza pública. E quando que se encerrou? Quando realmente já acabou o contrato com a empresa? Isso, na Ou, é porque a gente quer saber quando que entrou a questão. Gente, esse nome Brasmar é forte. Eu toda hora lembrando aqui, Brasmar é Mas, a forte. gente não quer sair desse assunto. A gente não quer sair, mas assim, necessário a gente- ficou, é, Rodrigo, ficou a hoje. marca. O Rodrigo Brasmar. Mas para tudo isso que eu falei, mas existia, era minha família. Eu entrava de 6 e pouca da manhã, eu entrava dia na todo. fila do café, que ele, seu Rodrigo, passa na frente desse Aham. cabo aí, povo. não. Tomava café com eles, eu só voltava para minha casa quando eu tomava café à noite e debatia com o turno da noite e o que era que tinha que se fazer. Então, isso, a minha vida mudou muito psicologicamente, foi um processo difícil para eu poder superar, né? Quando eu tomei a decisão que, na verdade, a gente concorreu há mais 6 meses. Sim. O processo como era feito, todo o período. Existia a presença do Ministério Público, que é o doutor Jadilson, a gente sabe da importância do papel que o doutor Jadilson vem, né, à frente do Ministério Público, um trabalho muito sério. E na época ele era convidado, ele fazia parte e dizia, mande carta convite para todas as empresas do Brasil. E aí vinha todas as propostas e essas propostas... Ainda era presencial na época, né? Isso, era presencial. E essas propostas comprovavam que a Brasmar não tinha empresa nenhuma que conseguisse chegar no preço praticado da Brasmar. Que na época a gente já estava instalado, já tinha todo o domínio. Tinha mais a facilidade, e né? E eles colocam, né, que é um O contrato custo de operacional risco. de instalação. Isso, o custo operacional de instalação, se caso não der certo com 6 meses, que é muito arriscado. É pouco tempo. Aí eles terminam que dava em torno de 1 milhão e pouco de diferença. Isso Aí acabou era que fazia que... a gente ser forte. Entendi. E aí, Na para concorrência, entender né? o meu término do meu ciclo na limpeza pública, foi o seguinte, resumindo, eu vinha desenvolvendo esse projeto dos primeiros 6 meses do governo Assis, na gestão, né? E a gente teve aquela ideia de fazer as limpezas dos terrenos baldios, que a primeira ação nossa foi onde hoje é uma faculdade, ali no Templo Central, aqui do lado. Sei. Aqui entendeu? perto, né? Isso. Inclusive. Foi quando a gente fez também aquela revitalização da BR-010, tinha muitos anos que não havia aquele serviço de poda das árvores, a capinação, e toda a população no início, né, aplaudiu bastante, que é o cartão postal, né? Todo mundo que passa A entrada ali, principal, né? A entrada principal. E muitas outras ações. Sendo que quando estava próximo do término desses primeiros 6 meses, que ainda era um contrato do governo Madeira, o atual gestor, ele aditivou, porque não tinha saldo para concluir os 6 meses. Então, ele já respondia, já era um novo contrato. E, em seguida, a gente participou normalmente, como ocorre. Então, eu fui para casa, já estava tudo certo, para poder, no dia seguinte, com a presença de todos os órgãos, mais uma vez a gente ganhou o processo, era a empresa escolhida, e por uma decisão da administração pública, em menos de 24 horas, não era mais a Brasmar, e gerou toda essa situação, porque um contrato como esse não se termina, não se acaba assim, né? Porque envolve muitas demandas, né? E aí já não existia saldo para poder pagar os últimos 30 dias trabalhados. Aí houve todo aquele conflito, mas para vocês entenderem, né? E até mesmo o público, quando se reuniu, na última reunião, eu lembro como se fosse hoje, o Sérgio Macedo sentado no sofá, o Assis de frente para mim, a filha da dona da empresa do meu lado, ela muito tensa, nervosa, né, chorando muito. O Luizinho do Botafogo sentado do meu lado. Estava a presença da época do procurador do município, o Rodrigo do Carmo. E o Assis chamou o Limax e a Lenise, que era da equipe da parte da engenharia. E ele pediu para trazer a minha portaria, que eu passaria a ser o superintendente de limpeza pública. Entendeu? E quando o Assis pediu para eu assinar essa portaria, que a empresa não permaneceria.
mas o Rodrigo Brasmar iria ser o superintendente, tomar de conta. E eu só fiz falar o seguinte: eu não posso fazer isso, prefeito, eu lhe agradeço, peço obrigado por estar tendo essa oportunidade, seu reconhecimento, mas eu não posso fazer isso com a empresa que me fez o que eu sou. Tá. E aí você sabe como é política, ele não entendeu a mensagem, deu um murro na mesa, encerrou a reunião, aí Fidelis, todo mundo corre e foi nesse período que tu começou também a questão de fazer show já? E aí ou foi quando o momento encerrou? que eu falei, né? Que foi muito difícil porque eu entendia todo o processo e no que ia dar. E alertei, olha, me deixa 3 semanas do trabalho de graça, que a gente vai conseguir fazer uma transição tranquila. Mas aí sempre se acha, né? Um ou outro acha que não, se ele ficar, ele entende, ele não sai mais nunca. Então não tem como. Então encerrou de uma forma que não de uma vez só, não né? condiz com os 6 meses que a gente passou. Porque muita gente pergunta, rapaz, tu e o Assis brigou? Nunca brigou. Só houve essa situação e depois o que é de política, que é o curso natural, que ainda existe muitas situações que são atrasada, né? Quando o fulano é do lado vermelho, é do vermelho. Quando é azul, é do azul. Isso aí é uns conflitos aí. Que se não deixar para outra oportunidade. Igual uma pessoa lá, eu não tenho leitura para isso não, ó. Minha leitura é pouca. E aí termina que encerrou o meu processo com a limpeza pública, né? Que eu não podia fazer isso e a empresa voltar para minha cidade achando que eu não tinha tido uma atitude à altura, né? E quando encerrou ali, você retorna? Voltou para lá? Aí foi o processo difícil, que no início todos ficaram comigo, né? Porque existia a possibilidade da gente permanecer. Aí foi aí seu Rodrigo, eu preciso trabalhar. Vão. Seu Rodrigo, eu só tenho, eu com renda, tem que ir. Vá. Terminou que eu fiquei na empresa na época, 800 funcionários. Ficou só eu e os passarinhos. Aí eu comecei. E o povo tinha que trabalhar, né? Foi pra empresa. Você não tinha concessão mas o bonito mais. era que todos vinham falar comigo. Seu Rodrigo, a gente ficou com o senhor uma semana, mas se não for agora, a gente não fica na nova. Tem que ir. Isso eu entendo o processo. Vão que eu sei o que é que eu vou fazer aqui. Aí eu fiquei só. Aí começou novamente um novo processo na minha vida. Mas como eu já tinha sido muito preparado lá atrás, com todas essas dificuldades, nunca parei para dizer, é por conta que eu sou moreno, porque eu sou pobre. Não se apegou a nenhuma causa específica, eu sempre né? usava isso como combustível para mostrar que eu podia, igual qualquer outra pessoa normal, realizar, fazer acontecer. Fiz toda a desmobilização da empresa, que durou uns 40 dias, e fui para João Pessoa. Quando chegou em João Pessoa, mediante a filha da dona, né, ter passado por todo o processo, ela foi e falou: mamãe, o Rodrigo foi fiel à senhora do início ao fim, e a gente precisa que ele fique aqui com a gente na empresa. E aí eu assumi um novo contrato lá em João Pessoa. Tive a felicidade de encontrar funcionários que na época, e eles falavam muito da época que eu geria a construtora lá, e comecei do zero com eles, mas todo dia eu ia para casa sabendo que estava faltando alguma coisa na minha vida. Aí eu fui na praia, não conseguiu. Fui na casa de um amigo mais das antigas mesmo, que podia mexer comigo, não senti. Aí um dia, já ia com 5 meses que eu estava em João Pessoa, tinha retornado. O meu irmão, minha mãe, estava todo mundo, a família da Flávia na área da piscina, todo mundo fazendo churrasco, bebendo. Eu estava ruim, ó, mas eu vinha aguardando, né, só para mim. Aí ela subiu no quarto. O que é que está acontecendo? Que tá todo mundo aí, sua família, mais de uma você hora, triste? Você não desceu, tu tá triste. E no telefone. Aí eu fui e falei: rapaz, é que se você me amar, meu amigo, a gente tem que ir para Imperatriz, porque senão eu vou entrar em depressão. Saudade da cidade. Nem eu entendia de fato por que o processo.
Porque eu já tinha proteção profissional, que já estava à frente de outro contrato, lidando com novas pessoas. E Mas a minha dentro de mente... si- Tu e tava a num minha novo mente ciclo, mas tu tava faltando alguma coisa. alguma coisa. Era como se eu resumo dizendo assim, eu não aceitava dentro de mim a forma que me tiraram de Imperatriz. Não era justo com a minha Com a história. sua história, né? Entendeu? E a ligação era muito forte. Os agentes, qualquer coisa, meu telefone era tudo muito íntimo, né? E aí foi quando ela disse, deixa a gente só passar o Natal aqui. Aí Sua esposa, a Flávia. Aí pronto, aí a partir dali eu já voltei a ter vida. Se animou, né? Já me E animei. aí porque tu falou, vou voltar, mas tu ainda não sabia de nada De o que nada. ia fazer. O que Aí- você queria vir pra cá. Você Vim queria pra estar de volta. Imperatriz. Aí, sim, ir lá. Aí a dona da empresa, conversei com ela Aham. na Meu Deus do reunião. céu. Doutora, depois do Natal eu tô voltando pra Imperatriz. Meu filho, o que você vai fazer? Imperatriz. Pode, né? Maranhão, não tem mais a Brasmar. não tem família, não tem ninguém, Seus não tem o filhos seu lá, sua segmento, não família. tá vendo que lá você não vai trabalhar, no lixo, não sei o quê. Mostrou as dificuldades, né? Aí eu falei, mas eu não tô feliz aqui, doutor. Aí ela, pô, meu filho, vá, se você vê que não deu certo, você volta e aqui tem um lugar pra você. Mas nessa mente aí, E pensando, aí, já tinha pensando, alguma ideia? Aí chegou a véspera de Natal. Aí um amigo meu, o Helder, que já faz parte desse segmento há Desse muitos segmento, anos, né? ele comigo na minha casa, né, passando a véspera de Natal, chegou o momento que a gente bebendo e falando num show do Safadão. Aí eu sei Olha, que Você aguenta. ele foi e falou, cara, Brasmar, lá em Imperatriz é uma praça rica para eventos. E assim, já existe uma galera que faz show lá, mas se tu chegar com uma nova ideia, uma nova proposta, Opa, gente. tu vai ser o cara lá. Tu Chegar não quer voltar chegando, pra né? lá? Aí eu fui, parei 10 minutos, igual vocês, quando foi criar o Pode Só com 10 ela. minutos mesmo. Aí eu fui, instalou a mente, ó. Aí eu fui e falei, vamos pensar no nome da empresa. Aí ele, rapaz, o que é que tu tá imaginando? Homenagear alguém, aí eu a cidade, que me deu tudo. Tudo, a minha história, trajetória de vida. Imperatriz, então a gente tem que homenagear o nome Imperatriz. Aí ele foi e falou Imperial Promoções. Aí a gente foi, falou com o design dele, cria a logomarca, grosseira na época. E vamos pra Recife amanhã, pra contratar o teu primeiro show. Josh. Foi. Esse teu amigo, como é? Elton, é? Helder. O Helder te deu uma sacada boa, uma ajuda boa, né? justo. Até Mas ele hoje entrou é de meu sociedade? parceiro. Não, só ele me Só te deu mais ajudou. importante. Ele te deu Ele deu a conhecimento, vara o pra conhecimento, pescar. né? Entendi. Vai, se tu tá querendo, não tem ideia do que É tu vai isso aí. fazer lá, é isso aqui. Aí vocês foram pra Recife. Aí foi pra Recife, chegou lá, aí eu comecei a entender como funcionam os grandes eventos. Porque é por território, né? A praça de fulano, Isso. ninguém entra, Meu de Deus do ciclano, céu, ainda tem isso, né? Alguns artistas só podem ser contratados por aquela... por aquela empresa que já fez um trabalho. Sim. E é um segmento que existe muita vaidade. E fechado, né, E Rodrigo? fechado. E o que é que acontece? Quando eu cheguei em Recife, já existia muitos anos que não se tocava mais forró das antigas. E era muito forte aqui, Maranhão Forró Fest, Isso. festa com forró. É. Aí os caras, tu vai começar num curso que todo mundo tá só Ou ao sertanejo, contrário. contrato. Tu vai começar de onde tudo começou, né? Aí fechou. O Fenômeno era um projeto que era Valquíria Santos, Kátia Silene do Mastros com Leite, Batista Lima, Limão com mel. Limão com Mel, mas ninguém acreditava. Aí ligo pro Júnior, outro amigo meu aqui. Júnior, vai no parque de exposição e marca a data do show que eu tô voltando com a produtora de eventos. Tu vai me ajudar aí. Meu Aí Deus, Júnior você é foi. corajoso. Quando o Júnior chegou lá no parque, marcou a data. Aí é aonde começa a luta para poder se estabelecer no segmento E o de ciúme grandes do eventos. povo? Pegaram a minha data porque assim, quando você marca uma data com um artista, se houver algum problema pessoal seu para mudar a data, para ele conseguir dinheiro. remarcar, não é só dinheiro, é agenda.
Também. E o projeto era novo, já estava explodindo lá na região. Aí Deus foi tão bom que Deus foi e colocou outra data próxima. Aí, Júnior, volta lá, porque tinha que dar preferência a quem já fazia evento. Pegaram minha data, não ia ter evento nenhum. Mas era só para dificultar depois que o processo. fecha mesmo, né? Fecha. Com eles. Aí pega a segunda data. Aí que eu tô pegando um avião, eu tô indo pra aí, né? Que agora eu use as amizades, toquei pra Imperatriz. Quando chegou aqui, aí um anjo da guarda, 2 anjos da guarda no Sim Rural, na minha vida, na história da Imperial Promoções. Se não fosse eles 2, eu acho que não tinha acontecido. Se chama o Ferrari, o presidente do Parque de Exposição, e Lenivaldo, que é o rapaz que cuida do administrativo. Aí chegou um período que eles falaram assim, ó, não vai mais mudar data nenhuma aqui, a data é do rapaz, o parque é para qualquer pessoa, né, que quiser vir alugar, vocês têm a preferência, mas... Se ele decidiu a data, a data é dele. A data é dele. Aí foi quando eu consegui caminhar para divulgar o evento. Aí divulgo o evento. Com uma semana que divulgou o evento, o Marconi Toque Bolsas vai e me liga. Rodrigo, vem aqui no escritório. Eu fui lá. A gente chegou lá e tava eu, o Marconi, não é nenhuma mentira, não tem nenhum problema, né? Não, imagina. O Marcos da Terra, que hoje que a gente se dá muito bem, e o Pedro, o neto do Raimundo Cabeludo, para uma reunião com o Raimundo. Meu Deus, de surpresa, era todo mundo da rádio. Das rádios. O Marconi era o mediador. Meu Deus, das rádios, não, das produções. Das produções dos shows. Dos shows. Porque os meninos pegaram no mesmo dia que eu marquei, que lancei o evento do Forró das Antigas, eles colocaram a Marília Mendonça no mesmo dia. Meu Deus. Aí a reunião que o Marconi fez, né, esse primeiro encontro, é porque eles queriam o parque de exposição, porque na época a Marília Mendonça estava no auge. No auge, no e início, o forró mas não estava mais mas tu não tinha escolhido a tua data. Ela tinha explodido nacionalmente. Mas aí eles queriam fazer a Marília no parque, que é realmente... Foi aquele show que a da Marília foi na ABB? Na ABB. Aí na reunião eu fui e falei que eu sempre fui muito desprovido de ter... eu quero ganhar, eu vou fazer. Eu fui muito desprovido de vaidade. Entendi. Aí eu fui e falei... É humildade o seguinte, isso aí, na verdade. Já que vocês querem fazer o show da Marília Mendonça no Parque de Exposição, e a data é minha no parque, eu já lancei o meu evento, e vocês sabem que eu não lancei antes, porque vocês pegaram as datas. Vamos dar uma festa para a Imperatriz. Vamos unir o Forró das Antigas com a Marília Mendonça. Eu só quero que tire as minhas despesas. E aí a gente dá uma grande festa para a Imperatriz. Aí, ia ser legal, né? Pois é. Aí o Marconi... Pois é, aí que o Marconi queria a felicidade de todo mundo, né? Aí foi quando os meninos... Não, a gente tá pagando uma Ferrari, que era o cachê altíssimo da Marília Mendonça, e eu pagando a prestação de um Fusca, que era o Forró das Antigas. Mas tu já estava organizado para isso, né? Aí foi quando a gente chegou no consenso que não podia fazer a união, e que o meu pensamento não era ganhar dinheiro, era dar início a um novo projeto, uma nova visão de se fazer eventos. Aí, com essa situação, eu já sou inquieto. E quando houve a disputa, né? Que vai ter a Marília na ABB e o Forró das Antigas no parque, aí a minha mente começou a processar. Aí eu fui buscar conceitos de Fortaleza, fui buscar conceitos da Carnaval, que é muito famoso aqui, Luiz Correia. E é tanto que a Imperial Promoções, ela passou a ser um diferencial. Ela olhou mais uma vez o público. Aí a cerveja, eu fui lá no irmão, 2 Irmãos Sorvete, pedi a ele como parceiro 2 câmaras frias, caminhão, porque o público reclama muito de cerveja quente. Né? Aí eu fui né? Fiz a parceria com ele, foi 2 caminhão frigoríficos, gelando a cerveja 2 dias antes. Moço.
Aí fiz o tapete vermelho. Não, eu lembro do tapete. Não, pra Aí- mim foi o mais, assim, top. Na hora que você ser recebido num show e você tá pisando num tapete Num lugar vermelho, aberto. foi sensacional essa Justo. ideia. E é tanto que a Quatro Mãos copiou esse processo e até hoje, nos shows deles, grandes shows, eles utilizam essa área, tapete vermelho, né? Então termina que a gente vê o cuidando do público e o valor do ingresso, o mesmo valor. E Justo, proporcionando mais atrações, que antes era uma atração e Acabava. Aí também fiz o trabalho da valorização do artista da terra. Tiago e Luan, Fazer as aberturas, Tigrão, tudo, fazia né? abertura, coisa que nunca nenhuma produtora deu a oportunidade a eles, eu dei. Mas para vocês verem como a gente passou a pandemia, foi um momento tão difícil no nosso segmento, mas a nossa categoria não aprendeu esse processo difícil que a gente passou. Continua todo mundo muito orgulhoso, muito vaidoso e é uma pena que Imperatriz E iria tem muita ganhar marcação, muito, né, Rodrigo, de isso. território, né? Acho Isso, que é e nesse sentido assim, que se você a Cris fala, vai né? fazer um show hoje, não custa nada a Mariana deixar para fazer o dela daqui a 30 dias. Entendeu? Quem E a ganha é a a cidade. resolução desse dia, tu continuou com o teu Aí show. terminou que a gente fez o show Teve e o foi um show, teve. sucesso. Uhum. O Aí teve também o fenômeno. Sunrise também, O né? público comprou a ideia, a gente conseguiu lotar o parque de exposição. Todo mundo falando do tapete vermelho, que eu lembro da época. Ficou super faladinho. No forró não teve, Mas foi no Sunset. No Sunset. Ah, no No Sunset. é. Eu fui no Sunrise, Sunset, é eu de fui. Luiz, é no Sunset. Inclusive já foi desse Riquíssimo. jeito que tu falou. Correto. Já foi várias bandas, não foi só Isso. uma. Aí foi quando não existia a utilização do trabalho do blogueiro. Eu acreditei Aham. nos blogueiros e quem fazia a minha Pra mídia divulgar. eram os blogueiros. Eu não tinha TV, tá. não tinha rádio. E nesse processo o Alan Neto foi muito importante, que quando o Alan viu, o Alan é um empreendedor, né? Um administrador nato. O Alan, E né? o Alan Neto da Um Miranda. abraço, Alan. Quando- Até já certeza. convidei ele pra vir aqui no pod. Pode, venha Alan. cá. Quando o Alan viu que era uma coisa organizada, Aham. que vinha com a pegada de De Marafolia, inovação, né? de São Luís. Mais visionária, mais Tinha, futurista, né? tinha comida, né? Isso, a a comida, um estrutura. salgadinho quente. Tinha, nossa, foi outro nível. Eu tava me sentindo assim em outro tudo. lugar. Não, Pra tava quem- criando os meninos. Como foi eu uma não coisa fui, não. diferente, uma inovação, Mas né? foi Como muito foi uma top. inovação, então assim, aquilo ali Justo. marcou pra Correto. Imperial. Até hoje as Marcou. pessoas sentem Entendeu? falta. Sente falta. E aí termina que começou, né? Aham. Que é um curso, deixando claro, é um curso natural do mercado. Sim. Entendeu? São as atualizações, né? Isso. Vai ofertando quem Mas tiver mais. sempre eu tinha esse discurso de fazer a comparação. Pelo amor de Deus, moço. Vocês falam que eu estou investindo demais. Moço, lembra que na Ceará tem 100 lojas de moto e só separa elas é uma parede. É uma colada na outra. É que nem e as Deus vai farmácias lá também, né? E faz Tá uma do todos lado. eles conseguirem ter o seu sustento, trabalhar. Não precisa fazer. Não precisa disso. Porque foi muito desgastante. Mas foi a partir desse primeiro show de cara, você já viu. Ah, agora eu acho que o Aí, negócio por aqui isso, vai. aí Tu já pensou desse jeito? Não, eu já O resultado já foi eu já assim? estava feliz e não ia ter outro pensamento, porque eu Aham. estava Imperatriz. Ai, meu Deus do Ô, céu! homem apaixonado. já estava onde Virou eu maranhense. acredito, né? Maranhense com Que- sotaque da Paraíba. que eu acredito que era o meu lugar. Então hoje Aham. existem dois amores, né? Eu tenho o meu amor, que é das minhas origens, que na época Da sua que terra, né? teve um período na política que mandaram eu ter que procurar uma profissional para poder mudar o sotaque. Eu disse, rapaz, deu ruim, Pelo amor porque de Deus. Não tem condição. durante o dia eu tô com vários sotaques diferentes, que a gente aqui Mas abraça é a todos tua os história, povos, né? É a tua Aí história. E a minha tua história. origem? Aí eu chego em casa, minha filha fala ainda desse. A mulher fala, o menino fala. Não tem Cunhada fala, a família termina que hoje eu tenho sobrinho, tenho cunhado, veio muita gente pra Imperatriz. Entendeu? Aí foi Todo mundo foi evoluindo, né, abraçado. Rodrigo? Então, Aí foi as evoluindo. festas. E aí foi quando a gente, poxa, por que aqui não tem um festival? Porque São Luís tem. Aí eu já comecei a ficar imperatrizense e barrista. É, aqui tem que ter. Aí começa logo a rivalidade com o São Luís, tem e né? aqui Aí não começa tem. logo a rivalidade com o São Luís. Tem Aqui que ter. São Luís Tem tem, que aqui não ter. tem. Aqui não tem que ter. Aí foi quando Tu teve a ideia. desenvolvi o projeto do Sunset. Que começa de Que tarde, começa começava de tarde. E E até- pela primeira foi vez na top. história,
né? Porque eu lembro de show em Imperatriz, dentro do Parque de Exposição. Quantas horas de show? Foram 10 horas de show e 7 horas de open bar. É bagaço. Aí a cerveja vai ser quente. Não. Tinha Tava lá do comida, início não ao era, né, fim. do show? Um Padre Comida, Clineuta, uma dois área irmãos, um abraço pra Era o ele, quê? não Chiclete deixou. com banana. Saia Raiz, saia rodada. rodada. Chiclete com banana. Teve e... mais. Teve vários outros também durante a Isso, tarde, né? Que era valorizando os artistas da terra. Sim. E Tinha aí, intervalos, né? Entre show intervalo. maiores Amiga, eu e sei que foi show top. menores. Banheiro. Eu Nossa, tava criando tinha os meninos sofá. nessa época, né? Deus Tinha, tava me olha, preparando. pra tu ter ideia, de madrugada, quando encerrou, tinha janta, tinha macarrão, Isso. parece. Meu tudo. Deus do céu. Tinha um Estava lá. projeto que não era a altura do New Palace, mas tinha uma área Não, mas ali. tinha. Não, mas pra... O era nível bem que a gente legal. saiu de lá tava E ótimo. você veja, tinha todas essas atrações, toda uma demanda que a gente envolvia toda a cidade, desde o do vendedor de perfume, a moça que vende a roupa, faz a maquiagem, a rede Sim. hoteleira toda lotada. Bombom. Então, como empreendedor, você é uma coisa que o público às vezes não tem a dimensão. Do Mas, tanto que movimenta a o economia quanto da que cidade, movimenta né? a economia. E você, mais uma vez, né, sabendo que você não podia errar, porque existia A expectativa, a expectativa, né? E assim, foi um momento mágico ali, aquele primeiro Sunset. A Não, primeira foi top. Eu tenho edição. Foi bom. certeza disso. A cidade Eu não fui não, igual a E Maria, olha mas... que faltava uma semana para o Wesley Safadão. Aí termina que nem a Imperial Promoções ganhou dinheiro e nem a outra produtora ganhou dinheiro. também, Por né? quê? Porque eu lancei o Sunset e com uns 20 dias de lançamento do Sunset, eles lançaram o Safadão. Aí é onde eu falo que é uma disputa que eu Tem acredito mercado que pra todo ninguém, mundo, né? ninguém ganha, né? E isso foi um dos fatores, como também que esses dias muita gente pergunta, Brasmar, e aí vai voltar? E você fica muito pensativo, porque eu já estava com um projeto de criar o complexo, né? Como eu falei a vocês, que eu Eita, não, homem que tem você ideia. não para, né? A mente aí é o tempo todo, eu viu? pensando, o que é que eu faço para superar o que já existe, né? Aham. Aí foi quando eu disse, eu vou fugir um pouco aqui e eu vou dar uma força, que eu entendi que existe muitos jovens aderindo o eletrônico. Aí foi quando eu vim, sem ser desse cenário eletrônico, e fiz até hoje, é o maior evento eletrônico, foi no estacionamento do Parque de Exposição, que foi como é o nome, rapaz? Rapaz, esse aí eu tô por fora, ó. Essa eu não tô lembrando, não. Foi Tô tentando aqui também lembrar. eu esqueci o nome do agora. Ah, Mas lembrei, é um só não negócio- lembro o nome. Mas eu sei que teve a mesmo. festa e experiência. Que foi no Experiência, estado. que Foi foi só com- da balada mesmo, Isso, né? que foi pela primeira vez eu consegui no cenário eletrônico colocar o Lio, o Sodera e o Illusionize no mesmo palco. E aí a gente criou um conceito que nunca ninguém conseguiu fazer isso. De Que forma foi um organizada, né? backstage por trás do palco, com doce, com mini Foi top, hambúrguer. hein? Foi Eu não fui não estrutura, nesse aí. com o mesmo tapete vermelho, Aham. as suítes, entendeu? Aham. E assim, sempre acreditando em pessoas que no segmento, muitas vezes você olhar, não entende. Que um dos braços, né, fortes desse projeto foi o Bruno Ondas. Ele, na época, era o design, e como ele gosta muito do eletrônico, Aham. até hoje ele desenvolve esse trabalho, né, no Del Lagoa, com o Greg. Ele fez parte desse processo e a gente fez uma entrega Foi incrível. diferente, né? Diferente. Bem diferente. Isso. Sempre pensando na inovação, Então, né, sempre Rodrigo? Em inovando. Aí ofertar a no gente mercado, conseguiu né? fazer esse grande evento. Aí foi quando eu tentei trazer para a Imperatriz o Impera Folia, que era o carnaval fora de época, na Aham. Pedro Neiva de Santana, porque você não tem, nem imagina o impacto que ia ser Aham. na questão do turismo, da Sim. geração de emprego e renda, porque você vai ter turista de tudo que Porque gera muito emprego e renda, né? Porque um Isso. dia de show é um dia que o pessoal vai pro hotel, quem vem de fora. Justo. E o mais importante, não existia nenhum centavo do erário público, que é o mais importante. Que a maioria desses grandes eventos,
ele Tem sempre o tem um fomento, incentivo, né? o fomento, né? A Secretaria de Cultura. Aí isso deu o uma governo. parada um pouco nessa questão de Termina shows. que quando Por eu causa da estava com pandemia o ou não? processo todo pronto do Impera Folia para ser realizado, trio elétrico, camarote de fora, tudo, e houve uma proibição, mesmo eu fazendo um projeto de compensação ambiental, coisa que nunca ninguém fez também, que a gente tem muita responsabilidade, né? E eu fiquei desanimado, porque você pensava, eu penso o tempo todo em Imperatriz Grande, do tamanho Sim. que ela é, maior. Né? Mas aí eu fiquei pensativo, entendeu? Porque termina que envolve muitas outras coisas, né? Entendi. Aí eu fiquei pensativo, como é que se impede um processo desse que não tem nenhum centavo? Aí tu de desanimou dinheiro mesmo e não quis mais, Aí não fez mais desanimei, por um mas tempo. aí também tinha essa concorrência. Aham. Aí para vocês entenderem, nesse processo todo, eu sempre acreditando nos artistas da terra e tudo, eu entendi que eu sofria muito por não ter um canal de comunicação. Aí foi Sim. quando eu Aí chega na Imperial. disse a mente, preciso de uma rádio para poder fazer a divulgação dos meus Do nada tu eventos. pensou assim, eu preciso de Foi, uma de forma uma- de divulgação. de Tu divulgação. nem pensou em TV, assim, tu pensou Não, logo em rádio rádio. mesmo, que era... Isso. Que é o Raiz. Aí foi quando eu sentei, a primeira pessoa que eu sentei foi com o Rogério Benício. E ele faz parte de todas essas lutas com a Imperial Promoções. Aham. Foi quem abraçou o projeto da Imperial, Ele- as ideias, sacada Entendi. de mídia. Inclusive o tudo, Rogério também vai estar aqui em breve. ele é convidadíssimo. E aí o Rogério, o Wallace, aí o Evaldo, o Alan, toda aquela turma, né? Da Mirante, meninos. Os a meninos da Irna, Alcaságio, né? entendeu? Os meninos do Alcaságio, a Digital Eventos, que a gente cresceu Aham, junto, teve sim. uma história muito bonita, que é o Ulisses, é muito trabalhador. Ele, para vocês entenderem, o Ulisses é de Imperatriz, ele tem uma empresa de locação de som, de toda a estrutura de show, mas ele não tinha ainda o know-how na prática de ter a oportunidade e o espaço. E aí veio o doido do Brasmar, ele também era outro doido. Aí eu Ulisses, tu dá conta de fazer esse palco que eu vi fora? Aí ele dou. Aí eu Ulisses, tu dá conta de fazer isso? Dou. Terminou que tapete vermelho, Ficou suíte, conhecido também, né? a gente tirava aquela testeira que ficava o nome, Aham. a gente colocava uma... Então todo mundo teve que se reinventar. Quem ganhou? E cresceu o público, junto. Aham. a cidade. A gente não era só uma caixa de som pendurada, que era assim, chegava, estava lá uma caixa de som e pronto. Todo mundo passou Não a tinha ter um design cuidado com... do palco, né? Não Isso. tinha uma Todo visão mundo legal. passou a ter zelo com a entrega do evento, com você chegar e ter uma cerveja gelada. Então termina que a gente contribuiu bastante. E aí o Ulisses hoje, nada mais nada menos, que na época eu lembro o Ferrari com o Lenivaldo numa reunião e outros associados, né, do Senhoral. Rodrigo, e esse rapaz, a gente tá com um orçamento maior de som, de estrutura. Rapaz, dê a oportunidade a ele. É a metade do preço. Eu vi as tuas estruturas. É ele mesmo que faz, Pois dê a confiança. Hoje quem faz a exposição é o Ulisses. Tudo ele que Do faz. mesmo jeito foi o Alan da Mirante. Aham. Ebrasmar, o Ulisses é trabalhador esforçado, ele é desenrolado. Acredita no homem que hoje é o parceiro do Alan. É ele que faz. Antes vinha uma empresa de Marabá fazer, pra fazer o as Arraiá coisas da do Arraiá Mira. da Mira, São né? os dois grandes eventos da Inclusive nossa vai ter, região, né, esse ano. Vai E ter. Vai é tão ter. importante, Mariana, o Rodrigo falar isso do Alan, né? Porque a gente até já entrou ao vivo, ao mesmo tempo, com a Mirante. Com a Na Mirante, inauguração lá do complexo ali do Do GV. GV, Isso, né? do GV. Foi isso, entrar as em duas parceria. juntas. Entraram em Aham, parceria, né? Ao correto. mesmo tempo, para mostrar assim, que existe o respeito assim, de Isso, tudo, não, né? o Alan foi assim, ele é porque existe na sua vida, Deus vai lá, se tu encarar o desafio, eu vou colocando os anjos da guarda para poder ir protegendo você, ninguém vai te tocar, né? Tu é Nossa, meu e o filho. Alan tem uma Então o Alan visão foi um desses maravilhosa. anjos da guarda, né? Que quando ele abraçou o meu projeto, Impera Folia, o Alan era de corpo e alma mesmo. E ele é jovem também, Isso. né? Gosta tem de a coisa cabeça nova e com tudo. inovação também. E aí termina que foi quando veio a pandemia, né?
E Aí tu aí pensou na rádio antes da pandemia? Foi, na Porque verdade... a rádio já tem um ano, né? Já Fez tem um ano. Na verdade, a gente já tava com um ano de pandemia. Quando Aí a rádio não, foi tu que- pensou Foi em na abril. rádio? Aí tava naquele espaço de tempo da gente tendo uma expectativa de que iria, né? Voltar. Voltar aos eventos. Que foi Aí quase foi no final do quando ano. houve a projeção de, vamos, é a volta. Eu ainda consegui fazer o Tarcísio. Mas Sim, aí, sim, ano passado, né? Isso, aí ano em passado não, ano seguida- Foi ano retrasado. passado. Em outubro. É, foi ano passado. Né? Por pouco Bombou. não ocorre, porque foi quando veio a segunda De onda. novo o né? decreto. Isso, é a Proibido. segunda onda. Aí deu aquela parada. Todo mundo que é do segmento sofreu bastante. Aham. Muitos vivem disso, né? E aí não se teve uma forma de poder cuidar dessas pessoas de imediato, porque todo mundo estava passando por um processo novo, né? Isso. E todo mundo E passando aí, junto, né? junto. Praticamente, né? Aí Pelo- foi muito desgastante, todos os setores. Aí eu, sem ter o que fazer, Inventou pensei, não é? Rapaz, quando voltar aos Criar. eventos, eu tenho que ter o lugar. Um meio de comunicação, o meio de comunicação. top. Uhum. Aí fui em busca. Quando cheguei em São Luís, aí através do Júnior Coelho, Aham. foi comigo, né? Ele conhecia o Najib, O pessoal dono da líder, né? Da rádio. E ele foi e depois de 3 reuniões, a gente foi bater o martelo. Aí eu voltei Aham. e eu pensando, né? Aí eu ligo pra Flávia, né? Aí eu falo, Flávia, agora eu sou o dono de uma rádio aí. Ela, Tô imaginando a mulher dele. Rodrigo, pelo amor de Ficou Deus, doido. Rodrigo, que é que tu vai Foi fazer com a marmota. rádio? Eu, moça, é os eventos, Eu rapaz, tem que preciso. fazer a mídia, não sei o Eu quê. tenho que... Rapaz, Rodrigo, e quem é que vai cuidar? Fica calma, fica tranquilo que eu já tenho uma reunião com o Benício. Aí eu cheguei, me reuni com o Rogério. Aham. Aí o Rogério é outro Bora jovem, fazer. É. dispensa comentário, Aham. né? Ele acredita Aham. muito. Ele é um sonhador, vem dessas mesmas lutas, né? Sim. É, e E passa por muitas dificuldades também, passa, né? Já justo. faz teatro há muito Aham. tempo, então É. sabe o E que é aí pancada. foi quando ele falou, tu vai me deixar criar? Aí eu disse, rapaz, moço, esquece, aqui essa rádio aí nem de política é pra falar. Aí a gente vai reinventar a Rádio Fusão. Aham. Aí, de fato, a gente prestou mais uma vez algo importante para a cidade. Porque a gente veio com uma pegada diferente. Eu sou suspeito para falar. É uma mas pegada jovem, né? basta Aham, eu e escuto a mesmo. tecnologia, igual você. Né? É a um gente projeto inovador. estuda É a mais com- tecnológica, né? A rádio que Isso. veio com mídia social própria, E né? Com uma cara, o que eu defendo sempre. Quando eu fui montar o time, aí a mão de obra eu fiz questão. Aí eu fui em busca de pessoas, porque não é esse microfone, não é essa TV, não é, É a verdade. nossa câmera de última geração, o profissional é quem faz tudo acontecer. Então eu fiz um projeto que verdade. tinha na imagem a visão, a rádio, Uhum. mas o grande mote foi as pessoas. Aí eu consegui unir um Roma, que nunca tinha tido uma oportunidade na Rádio Fusão. E Oportunidade, você falou a palavra. nunca tinha uma oportunidade, porque o talento e a Muita capacidade... gente pensava que ele não queria fazer, mas Fazer. ninguém chamou, né? Ninguém convidou. Então a gente foi lá e enxergou. Com uns 2 dias a gente achando pouco, foi lá e a Cris chegou Lá como vai quem eu. não quer nada. Foi só Foi eu ficando, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Não, é que eu Quando sei ela- mexer na tecnologia da Quando rádio. Aí ela eu fui me encostando, me encostando. Fez 2 participações que o Roma, sem querer ir só nos primeiros dias, terminou que Com medo de não dar conta o da tecnologia. Aham. não é, cresceu. Aí a Que é boa Cris interação Deus, também, né? Justo. E aí a gente veio com a sacada também de ter, não é, a presença feminina marcante da Denise Araújo. Sim. Sim, um abraço Oh. pra ela. Inclusive né? a Denise oportunidade é- que você deu também, né? Assim, acho que a Denise radialista é que fala. ela é uma Era das únicas, Na né? Imperial tinha a Gabi também, né? É, Gabi mas- Locutora, na verdade. termina que- Locutora, acho que era Gabi só. porque Gabi era Termina que- de gospel. Quando eu falo, venho e falo a Denise, né, que era
que era a figura que marcava, por conta da trajetória dela na TV. Na TV e no rádio também. Mais uma oportunidade, né? Então, era uma profissional que já tinha feito uma história muito bonita na rádio e na TV, mas que estava também ausente, fora. Foi, ela até Entendeu? contou que ela voltou, ela também vai ver, nossa. Por incrível que pareça, a gente mais uma vez sentou para debater com a Denise. No almoço todo mundo já se apaixonou, né? Pelo projeto, por tudo. E mais uma vez o quê? Eu vou poder fazer o meu programa do meu jeito, sem ter. Entendi. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Sem ter cortes. Lá não existe isso. Não tem a pauta pronta. Você chega, você faz. Lá, quando a gente fala da política, o político só não fala lá de graça, viu? Deixando claro, se ele não quiser. Não é, doutora? Sim, Cris? Não, tem muita quiser oportunidade mesmo. Levar uma informação para a população, o nosso papel é esse. Levar tanto que até hoje eu não tenho um contrato com prefeitura, não tenho um contrato com o município, mas todos os secretários, inclusive eu não saía de lá. Ele olhou já pra mim. E não tem isso do Roma. Brasmar, eu posso convidar. Não, o próprio prefeito também já foi lá na rádio e tudo. Entendeu? E é sempre passa muito legal, lá. né? Então, a gente tem essa tranquilidade, a maturidade de entender que a comunicação é necessária. É bom também para quem está trabalhando, você ter a liberdade. Porque as pessoas, com certeza, que você está chamando para trabalhar lá, são pessoas que você confia. Então, você transferindo essa confiança, eu tenho certeza que o programa flui mais. Não tem aquela restrição de nada. Né? Gera informação eu de mesmo verdade. sou ouvinte, no meu carro só fica lá. E aí, é verdade, ela tá ouvindo. E eu interajo também. E ela ainda manda o nome da música para mim pesquisar. Ela não mandou foi no YouTube. A música da Paulinha, aí eu... Gente, como é que ela não lembra dessa música? Ei, Cris, a música é tal. Eu mandei a música. Dá um exemplo para vocês. Esses dias, um artista da terra, né, que são muito talentosos, os meninos, eu fui a única empresa que deu a oportunidade, acreditou para eles abrirem grandes shows, né, shows nacionais, que é o Thiago Luan. E na minha casa, hoje, no meu bar, eu sinto uma resistência deles se apresentarem lá. Eu sinto uma resistência, mas eu fico tão envergonhado que eu não consigo, por conta dessa resistência, ligar para pedir. Porque é bom você ir na casa de alguém quando você é convidado. Sente né? à vontade, quando você se sente à vontade. E para vocês verem como eu penso, o tempo todo um pouco à frente, eu falo né? assim, eu não posso descer esse degrau, porque senão eu estou indo contra o que eu acredito. Sim. Então a gente tem a obrigação de tentar ser diferente. Não é perfeito, mas ser diferente, ter atitude diferente. E aí os meninos lançaram o DVD deles, graças a Deus está um sucesso. Eles foram apresentar e lançar o DVD aonde? Na rádio. No programa do Rogério. E eles tiveram também conosco. Com o Roma, foi no tiveram. Roma. E tá além de lançar o DVD deles, o trabalho deles, eles ainda divulgaram a choperia número 1, que acham que existe uma concorrência. Eles mas falaram da minha que parte eles iam não se apresentar lá. E aí na minha rádio, no meu espaço, eles divulgaram que iriam fazer o lançamento do DVD deles em um companheiro de trabalho. Na verdade, Rodrigo, entendeu? Toda vez que vai um artista lá, eles falam onde eles vão se apresentar. Vão se apresentar. Normalmente. Entendeu? Então, eu acredito legal demais, que são atitudes como essa que outras pessoas sejam tocadas e a gente vai conseguir, entendeu? Sim, gerar uma situação. E na rádio também você integrou as pessoas da Líder, né? Isso, da o João Líder, Paulo e a Gabi. E o Salles Moraes também. O Salles, um abraço para eles. Que é fera da programação, fantástico, uma gente. lenda. Daqui um dia vai integrar lá Pode com ela, será? Isso. Vai brincando. No final de semana, uma vez por semana. As pessoas ficam perguntando, eu falei brincando, mas é porque muita gente pergunta, vocês não vão pra televisão, não? Vocês não vão pro rádio, não? Por que vocês não... Eu queria ficar ouvindo vocês o tempo todo, porque pode ouvir isso aqui também, né, na verdade. No Spotify, né? No Spotify, né? Hoje que mudou um pouco, que tem essa questão das câmeras e assistir no YouTube. Mas desde sempre o início foi só no Spotify, a pessoa coloca lá no som e vai ouvindo. Fica ouvindo como se fosse uma rádio mesmo, entendeu? Que foi aquela história que eu te falei de quando foi criado o podcast. Mas enfim. E o interessante é que, assim, são movimentos que você vai acompanhando e é o que
é o que alimenta. Sim. O resultado é consequência do trabalho, né? E aí foi quando eu posso falar isso que eu acompanhei, né? Uhum. O que a gente iria criar para as redes sociais e o que existia. Você, Francisca, a moça que acompanha o seu filho, cuida da sua casa, ela tem uma cultura de ouvir o Mano Santana, de ouvir o Arimateia. Mas essas pessoas não tinham acesso à imagem deles. Porque as rádios não exploravam. E aí é muito legal tu olhar o Instagram e olhar assim, a Imperial surgiu, aí tá lá o Roma, que é a nossa Sedado, que tem a imagem, né? Eram as pessoas. As entendeu? Pode nem desarrumada pra rádio, viu? E no dia desse que eu peguei, dancei lá e o ouvinte pegou e falou assim, essa moça tá animada, hein? Mas vocês que trouxeram também essa questão da filmagem? Isso, no site. do estúdio Porque, ao gente, pra quem vivo. não sabe, a Imperial, além de você ouvir lá na rádio, você pode entrar também na internet Na e você internet, fica no vendo, site, ao ver vivo. ao vivo as imagens lá do estúdio. Ao vivaço. Aí foi interessante por quê? Porque as redes sociais da rádio, tudo da rádio, não se falava, não tinha nada que falasse da Imperial se não fosse associado às pessoas que estão construindo a Imperial. Então foi muito legal você ver o Arimateia passar a estar no Instagram, o Mano Santana. Foi a inovação, mudar o jeito de roupagem. O Mano fazer, Santana, né? por exemplo, que tem uma Entendeu? voz muito assim. É um Marcante, locutor bem né? antigo, né? É. Tem uma voz. Isso. Muita gente não sabia quem era, mas eu escutava a voz, agora o povo já Isso. não tem como se esconder mais, não. Hoje tem E estúdio foi uma ao preocupação, vivo, né, entendeu? Rodrigo, da Imperial, de mostrar, tem as carinhas de todo Isso, mundo, de todo cada mundo. horário, É do muito Toda a legal. mídia é falando das Isso, pessoas que o fazem Instagram, acontecer. o horário. Não é a marca são vocês. Entendeu? Na verdade, que fazem muito ser legal. um sucesso, entendeu? É verdade. Nossa, E o catálogo de venda não lá da é Imperial fácil. é lindo. E não é fácil a Rádio Fusão. É mais uma... É um desafio. É um desafio. É tanto que o David do Imperatriz Online, ele falou numa entrevista dele, eu não lembro aonde. O Rodrigo Braz, mas corajoso. Mas Entendeu? precisa de muita Mas coragem você mesmo. foi corajoso e assim, eu não sei se eu sou suspeita, né? Porque eu sou amiga da Cris, mas independente disso, eu sou um ouvinte da Mas rádio. muito antes você já Sim, tinha esse acesso sim, lá na já rádio. A escutava. gente era não era tão próxima, Participei né? desde o início. A gente Desde se quando conhecia. começou a lançar, a gente já comecei a ouvir e tudo. E sempre teve oportunidades, eu divulgava todos os dias, você me mandava. Lembrei, Mari, manda aí Sim, pra eu falar pro os povo onde é que tá cronogramas. tendo Isso. as vacinas e tudo mais. Rodrigo, Isso ajudou logo, muito, Rodrigo. logo em muito. seguida você também abriu o bar, né? Aí A 850. A rádio surgiu, eu já estava na construção, né? Em silêncio. bar. E veio inovador também o bar, né? Construindo Bem isso, legal. que era o bem... bar, o 85, na verdade, a gente, quando começou o projeto, era... Vamos 85, criar né? agora é o complexo. É rádio, é Meu produtora, Deus do Vai, céu. meu o bar Deus. e a boate, E a né? Imperial Hall. Sendo que foi no período da pandemia. Ainda. Aí foi sofrido, muito sofrido. Foi um investimento, hein, Rodrigo? Foi devagarzinho, foi quando a gente lançou. Na época eu lembro que eu não queria abrir o bar, eu queria abrir tudo junto. Porque a boate ainda não estava pronta. Lá atrás, E né? por conta da crise, né? Não estava deixando as coisas avançar. Tudo triplicou o valor, né? Aham. E termina que quando inaugurou o bar, eu não sentia que estava preparado para o lançamento, a mão de obra, né? Que foi o que eu sempre tive muito zelo. Prezou, E né? naquele momento, né, de não, tem que ir, vai, aí a demanda foi muito grande. E assim, eu sofri bastante, porque nos primeiros 30 dias foi um sucesso. Tudo que é novo, né? Aham, Foi um diferente, sucesso, novidade. diferente. E aí é um custo natural, um empreendimento como aquele, daquele tamanho, a mão de obra não conseguiu dar o atendimento 100%, né? E aí você vê o mesmo segmento seu usando isso para fortalecer, para ajudar a prejudicar uma pessoa que está gerando emprego, que está fortalecendo, porque a Pedro Neiva, quando você se instala na Pedro Neiva, qualquer empreendimento que acontecer do lado da minha casa, do meu empreendimento, É movimento. movimento, Sim. cresce o meu projeto, entendeu? E que venha mais 850, que venha mais Imperial Promoções, que venha mais outros empreendedores que acreditam na Rádio Fusão, com ideias diferentes, como tem uma rádio aí que eu acredito que vai nesses dias, né?
vem aí, que é do Kleber, e que já tem esse projeto, mas até então não estou sabendo. Mas que bom, entendeu? Isso é bom. Isso é natural, Isso é né? natural. É progressivo e é natural. Sim. Agora, o que me deixou triste é que eu vi que naquele momento o medo ou o receio, né? E existe muito isso aqui. Algumas pessoas acham que mandam em um quadrado de Imperatriz. E esse tempo passou. Imperatriz Tem espaço para todo mundo. é uma cidade que com certeza. Nossa, a isso aí história não é nem cultural discutível. mostra que vem do sertanejo, Aham. entendeu? Ao É estrangeiro. muito eclético, Imperatriz. É justo, mas existe, infelizmente existe. E aí foi uma série de situações que foi desgastante, né? E aí a gente conseguiu inaugurar a boate, mas por conta dessa pandemia e de todo esse processo, aí você tá agora tentando alinhar para poder voltar os grandes eventos com a Imperial. Digo logo Sim, de sim. antemão aqui a vocês, Já vai falar alguma Ah, coisa? exclusivo, né? Uhul. Eu consegui para a Imperatriz aí o Piseiro, que é o Aham. festival Piseiro, entendeu? Nossa. Que é João Top. Gomes pela primeira vez. Estaremos É, lá, o estaremos Tarcísio lá. Acordeon, Vai ser lá, o vai ser Vitor lá, não? Fernandes. Vai ser aonde? Não, vai ter que ser no Parque É, de porque lá Exposição. é um show É. saço, isso aí. No Parque de É João Exposição. Gomes. É, É, João então- Gomes. É. Outro ali, ó, gosto do João Tô Gomes. querendo também fazer a turnê, né, dos 30 anos do Charlie Brown, para poder fazer um evento voltado pro Diferente Pro também. rock, né? Que E Imperatriz tem tem público, público viu? pra marcou rock. a juventude, né? A minha Isso. juventude mesmo, Charlie Brown Sim. era um poeta, né? E o povo Teve aqui gosta de rock. a força Também. da letra dele até hoje reflete aí Isso. a realidade, né? Da Com nossa, certeza. do nosso dia a dia. E muitos outros eventos. Nossa, aí que eu já a ia gente tá perguntar eu já pra tô ele quais aqui. as programações pra desenvolvendo. 2022, É, o que, né, que mas você tá já tem esse pensando tanto de aí. projeto aí Tu já novo. deu, Isso. tu já deu um pontapé aí, Um mais ou menos pontapé. falando, né? Isso. Spoiler. Vai Correto. trazer, vai dar continuidade também na casa de show, Na vai casa de começar a ter show. mais... Isso. Rodrigo, assim, eu tô bem feliz, eu acredito Eu também. que esse ano vai dar uma maneirada, se Deus quiser, nessa pandemia aí, Pandemia. as É, coisas vai já tá dando passar uma... mesmo, tá passando. Eu acho que você vai ter muito E a sucesso cada economia vez vai mais. voltar Amém. com tudo. Vai sim. Vai sim. E termina que entre os projetos, né, novamente, que eu fiz o Lava Prato de João Lisboa, Ah. porque eu queria fazer Aham. Imperatriz, eu fiz em João Lisboa, Sim, né, sim. com o Piscirico. Aham. Aí eu tô alinhando aqui para ver Tá. a possibilidade de onde pode ser Pra viável fazer um fora de para época. poder fazer Imperatriz. Um exemplo, como ocorreu agora em São Luís, o Belmarx. Foi Sim, um sim. sucesso. Foi um sucesso Entendeu? e foi top. Muita Rodrigo. gente Então- falou que foi ótimo lá. Então, eu Uma tô super estudando a estrutura, muito data do organizado. Bel, mas eu só tenho como fazer esse projeto se houver, né, um incentivo, que eu falo não é um incentivo financeiro, mas é um incentivo de ter um De abraçar, contribuição que dê né? certo, que né? Pra dar Um certo. exemplo, o órgão Libere, a minha contribuição é o trânsito, a Secretaria Sim. de Sim. Trânsito vai autorizar. É um conjunto de ações, né, para que o evento O Ministério ocorra. Público vai indicar qual espaço pode ser feito esse Utilizado. projeto. Aí tu quer fazer tipo parado ou ou andando? Na verdade, eu quero fazer trio andando. Por quê? Agora, dia 1, 2, 3 e 4, parece. São 3 dias. Aham. A Sailândia vai voltar a fazer o açaí folia. Aí eu vou e pergunto a você. Aí a Sailândia faz o açaí folia, São Luís faz. E por que a Imperatriz não pode fazer isso nesse momento difícil? Você sabe quantos pais de família que faz hoje a sua renda no transporte público, de aplicativo, o taxista, o mototaxista, É, tem a espaço moça pra da todo panela. mundo. Envolve a cidade inteira, envolve né? a cidade inteira. As costureiras Então- que vão customizar, e maquiadoras, e Isso. salão de beleza, é uma E série, o né? turismo, entendeu? A rede A rede hoteleira, então com você certeza. nesse momento difícil é uma injeção que você não tem nem como falar, tem Mensurar um norte. mesmo. É verdade. Mas nesse período São Luís é capital, né? É. E termina Eita, que mas Então é são assunto, muitos hein? projetos foi para mais de 2022. 20 mil pessoas. Então é isso. Muita que a gente coisa, muito pensa show, É. muita no segmento é esse. mais E assim, inovações lá na E Imperial. o tempo todo pensando. Aham. E o tempo todo imaginando o que é que vamos fazer.
Eita, Rodrigo. Depende das cabeças desse homem. Mas O homem faz a gente ficar pensando agora, mas eu entrevistando adoro ele. também. Eu acho que tem que pensar em inovação e não ter medo. Inovação E lá, é a palavra do momento, na verdade, né? É. Meu Deus, a gente conversou aqui de tanta coisa. Sim, Né? Tantas ideias, tantos projetos que você vai realizar em 2022, né, Mari? exatamente. Juro. Eu fiquei, assim, impressionada. Igual eu te falei antes da gente iniciar, né? Que o nosso objetivo realmente é de saber da história da pessoa, a trajetória. Tirar as dúvidas, digamos assim, né? Quem é o Rodrigo Brasmar? O Rodrigo Brasmar é esse jovem aqui que vocês estão vendo aí. Inovador, Que empresário. já contou bastante aqui pra gente hoje, né? A respeito da sua trajetória, como que ele chegou em Imperatriz. Ele teve esse carinho Cheio aí de por pelejas, de Imperatriz. batalhas. Esse coração mesmo, que eu acho que Ele Imperatriz abraçou ele, adotou ele, e ele não consegue mais sair daqui. Ele não contou que comeu a panelada, nem que banhou no Rio Tocantins, não, mas eu tenho certeza que foi isso também. Foi. E a gente quer assim, Bacana. Rodrigo, que você... A gente está finalizando aqui, quer que você... Nós queremos que você deixe uma mensagem. Você contou pessoas. muito da sua trajetória, disse de onde você veio, que você veio de baixo, contou dos seus anseios, das suas, né? Enfim... E quem está assistindo aqui agora, eu tenho certeza que quer uma palavra aí. Ela já pôde aprender muito com o seu sucesso, porque você é um homem de sucesso, pode ter certeza. E será cada vez mais, porque você é inovador, você gosta de pensar, de raciocinar e agir, que é o mais importante. E acredita no que faz. Exatamente. E quem está em casa, quer uma palavra sua, né? De motivação, digamos assim, para não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Primeiramente, né, eu queria mais uma vez agradecer a vocês e falar que essa ideia, esse projeto de vocês terem tido a ousadia, né, de criar um programa. Que não é fácil também, que né? não é Não é fácil. fácil a gente estar E aqui que e tudo. vocês, eu tenho certeza que no início é muito difícil você ver a pessoa no dia a dia torcendo por alguém no Big Brother, mas não torce para o Pode Com Elas evoluir, crescer. Verdade. Infelizmente, em todo lugar tem isso. E isso tem tudo a ver com o quê? Com a mensagem que eu vou passar. Aí o grande diferencial da nossa vida é como vamos nos comportar perante pessoas como essas. Entendeu? Se a gente vai querer agir no mesmo nível ou se a gente vai querer ser diferente. Então, toda vez que vem algo que me deixa triste, que me deixa para baixo, que me magoa, né? Aí eu vou buscar lá embaixo aquele Rodrigo Brasmar que era só mais um na estatística. Mas o coração dele, que foi construído por duas mulheres, nunca deixou o mal, essas coisas do cotidiano aí, que às vezes as pessoas por não alcançarem, e muitas vezes porque nem tentaram, né? Ir em busca dos seus objetivos, eu sempre consigo desviar e dou um passo à frente. E uso essa situação para poder me fortalecer, para dar mais um passo à frente. E aí as pessoas que estão comigo, que acreditam, elas não merecem que eu pare, que eu tenha o tempo todo esse papel de estar puxando, igual são os lobos, né, da neve. O líder, ele se sacrifica e os demais vão lá e seguem o caminho que ele trilha, né? Então eu tenho esse papel, que é o que eu digo muito aos meus filhos: olha, vocês tiveram a sorte de já chegar e ter uma estrada pavimentada, mas o mundo mudou muito. Antes a gente tinha até medo de passar no meio de uma conversa da avó com a visita, que a surra já era garantida, entendeu? E a criação mudou muito, vocês tiram por aí. Mas tenham sabedoria para viver a vida, porque a vida é curta, é rápida, ela passa rápido. E se você não seguir alguns princípios que a sua família, né, que é a base de tudo, a família, lhe dá, o mundão aí faz você sofrer, e para encontrar o caminho é um labirinto sem fim, né? Então é isso. Rodrigo Brasmar é essa pessoa que todo dia eu tento ser mais humilde e
sempre que Deus me dá a oportunidade de alguém depender de mim para ter um conhecimento ou uma oportunidade, aí novamente eu vou lá atrás e lembro que foi uma pessoa que me deu a mão, que acreditou no meu potencial, quando uma grande maioria achava que não. E eu consegui tocar outras pessoas. E hoje, o orgulho que eu tenho na minha vida é em saber que qualquer dificuldade que um filho meu tiver em Imperatriz, ele pode ir na casa do Gari, no Parque Alvorada, na Redenção, na Vila Lobão, que eles vão dizer: você não vai passar fome, você não vai estar desassistido, porque seu pai foi um homem importante na minha vida. Então, por isso que hoje a minha história, a minha permanência, tudo que eu vivi na minha vida e que marca e que me faz ser o que eu sou, eu digo que foi através da mão de obra da limpeza pública. Tudo que o Rodrigo conseguiu almejar, conquistar na vida foi através daqueles trabalhadores. Porque eu não tinha feito nada se eles não tivessem comprado a ideia. Eles compraram a ideia e deu no que deu. Então é isso. E é emocionante, isso, gente. É emocionante mesmo. Palmas pra esse Rodrigo, homem tão maravilhoso. Que você continue com essa humildade. Gente, é verdade o que ele tá falando. Antes da gente iniciar aqui, ele já deu uma ideia pra gente, já abriu as portas de uma outra questão que em breve vocês vão saber aí. E às vezes é um gesto simples, né, Cris? Mas é um gesto de humildade. Verdade. Como ele tá falando aqui, ele já citou várias coisas que ele foi humilde, né, no decorrer da vida dele, em estar abraçando e dando oportunidade para algumas pessoas. Eu tenho certeza que você tá evoluindo na vida de muita gente, pode ter certeza. Fazendo a diferença. Que você é esse lobo aí que você disse, que você vai na frente e os um outros líder, você né? vai puxando os outros, né, Cris? Nossa, com certeza. E Eu é fico tão isso, feliz, Rodrigo. a gente agradece tanto, Rodrigo, que você está aqui humildemente contando, generosamente contando a sua história, né? Abrindo seu coração de verdade para o povo que está em casa conhecer de fato quem é Rodrigo Brasmar, né? Que não é Brasmar, mas de fato e de direito eu acho que é sim, Brasmar. Não tem mais como não, é uma marca indelével. Daqui uns dias eu vou ver se eu posso colocar o Brasmar. Tem como, eu acho. Tem como acrescentar. acrescentar. Gente, vamos Obrigada. finalizar mais um podcast, né? Mais Com um Pod com certeza. Elas. Agradecer aos nossos parceiros, Armazém Paraíba, Lojas Economia Borboleta Casa e Tudo, o JP. Atacadão JP. Atacadão JP, muito obrigada. A Nay Barbosa também, Casa da Beleza. né? A Denise, A né? Denise também da Araújo Estúdio aqui, 5, né? Da tá Estúdio vestindo 5, essa tá me maravilhosa. vestindo hoje, né? Eu tô vestida de Armazém Paraíba hoje. Nossos Agradecer, parceiros maravilhosos. agradecer também a Imperial FM, né? Que Claro, já é um né? parceiro aí do Pod Com com Elas. certeza, aí, nossa. Rodrigo já deu... Imperial Produções e... O que mais? Agora, Imperial Hall Complexo Music, Imperial Hall Music, não. é complexo, é tanta coisa pra falar desse homem. E Rodrigo Brasmar, esse cara maravilhoso que esteve aqui hoje. Deus te abençoe, Rodrigo. E vamos finalizar brindando aqui. Vamos brindar. Valeu, Seu gente. sucesso, Boa viu? noite. Não Valeu. se esqueçam de se inscrever no canal, viu? Com certeza. Beijo. Pois é.